Você sabia que o animal mais venenoso do mundo é uma surpresa? O veneno dessa pequena criatura é mais potente que o de uma cobra. Esses sapos vivem nas florestas tropicais da América Central. O veneno é usado por tribos indígenas para envenenar flechas. Mas não se preocupe, eles só são perigosos se você os tocar. Esses sapos têm cores brilhantes para avisar predadores. Agora que você conhece o animal mais venenoso, compartilhe essa informação. Você sabia que a água é essencial para a vida na Terra? Há muitos anos, o nosso planeta era bem diferente do que é hoje. Muito quente e cheio de lava incandescente. Nem dava para chamar a Terra de planeta água. Mas isso começou a mudar quando o globo começou a esfriar e a água que estava no estado gasoso condensou e começou a chover. Chovia muito, muito, muito e começaram a se formar os primeiros lagos e mares, o ambiente perfeito para o surgimento da vida. As primeiras formas de vida surgiram na água, para você ver o quanto a água é importante na história do nosso planeta. Você sabia que plantas carnívoras são caçadoras de verdade? Sim, elas fazem fotossíntese como todas as plantas. Incrível, não? Elas vivem em solos pobres e capturam insetos para nutrientes essenciais. Folhas especiais digerem os insetos, mas a fotossíntese é o principal. Você sabia que a Mata Atlântica é um tesouro escondido? Mas esse paraíso está em perigo. A biodiversidade está ameaçada. A fauna endêmica, como o mico-leão dourado, precisa de ajuda. O desmatamento e a urbanização estão destruindo este ecossistema. Precisamos agir agora para proteger a Mata Atlântica e suas riquezas. Cada árvore plantada é um passo em direção à recuperação deste bioma. Vamos juntos preservar a Mata Atlântica para as futuras gerações. Vamos explorar a Caatinga, um bioma cheio de surpresas. Aqui, a vegetação xerófila se adapta ao clima semiárido. Mas, não se engane, a biodiversidade é rica e fascinante. Esses seres têm adaptações incríveis para sobreviver aqui. Mas a Caatinga enfrenta desafios, como a degradação ambiental. Preservar esse ecossistema é vital para o nosso futuro. Vamos juntos cuidar da Caatinga e de sua biodiversidade. Você sabia que muitos erros geraram grandes descobertas na ciência? Um exemplo famoso é a penicilina, descoberta por acidente por Fleming. Outro caso é o micro-ondas, que surgiu de um erro com radiação. E quem pode esquecer do velcro, inspirado em espinhos de plantas? Esses erros nos mostram que a experimentação é essencial para a ciência. Aprender com os erros é o que torna a ciência tão fascinante e dinâmica. Então, não tenha medo de errar. Cada erro é um passo para o sucesso. Você sabia que algumas formigas são verdadeiras agricultoras? Essas formigas cultivam fungos como se fossem pequenos chefes. Mas como elas organizam suas colônias? É uma verdadeira orquestra. Cada formiga tem um papel, como músicos em uma sinfonia. Elas cortam folhas, transportam e cuidam do fungo com carinho. E o que acontece quando a colônia cresce? Mais desafios surgem. No final, essas formigas nos mostram que trabalho em equipe é tudo. Vamos explorar o bioma Pampa, um tesouro brasileiro. O clima aqui é temperado, perfeito para uma vegetação única. E a fauna? Ah, é um espetáculo. Animais incríveis habitam o Pampa. Entre aves e mamíferos, a biodiversidade é impressionante. Mas o Pampa enfrenta desafios. A conservação é essencial. Iniciativas de preservação ajudam a proteger esse bioma único. Vamos juntos cuidar do Pampa e garantir seu futuro. Vamos explorar o Pantanal, a maior área alagada do mundo. Aqui, a biodiversidade é tão rica que até os jacarés fazem fila. E não podemos esquecer das capivaras, os verdadeiros reis do Pantanal. As aves aqui são tão coloridas que parecem ter saído de um arco-íris. O Pantanal é um verdadeiro tesouro para a conservação ambiental. Cada animal aqui desempenha um papel vital na saúde do ecossistema. Vamos juntos preservar esse paraíso natural para as futuras gerações. Você sabia que o fermento é o herói do crescimento do bolo?
Mas o que acontece quando adicionamos o fermento à mistura mágica? O fermento começa a trabalhar, liberando bolhas de gás e fazendo a massa crescer. Essa reação química é o que transforma uma massa simples em um bolo fofinho. Sem o fermento, nossos bolos seriam tão chatos quanto um dia nublado. Agora que você sabe, não esqueça do fermento na sua próxima receita. Vamos juntos fazer bolos incríveis, cheios de sabor e amor. Vamos explorar os 5 reinos dos seres vivos. Preparados? Começamos com o reino Monera, os pequenos e poderosos micro-organismos. No reino Protista, encontramos seres unicelulares e multicelulares fascinantes. Agora, vamos ao reino Fungi, onde os cogumelos e bolores reinam. No reino Plantae, as plantas nos encantam com sua diversidade e beleza. Por fim, o reino Animalia, onde a vida se manifesta em formas incríveis. Agora que conhecemos os reinos, que tal explorar mais sobre cada um deles? Você sabia que as algas são as plantas do oceano? Vamos explorar. As algas são essenciais para a produção de oxigênio no planeta. Elas representam cerca de 50% do oxigênio que respiramos. Incrível, não? Mas as algas não são apenas fontes de oxigênio. Elas também alimentam a vida marinha. Na cadeia alimentar, as algas são a base que sustenta muitos organismos marinhos. E não se esqueça, as algas também são deliciosas em muitos pratos. Então, da próxima vez que você ver algas, lembre-se do seu valor. Você sabia que as plantas são verdadeiras fábricas de comida? Elas usam luz, água e dióxido de carbono para fazer glicose. Dentro das folhas, os cloroplastos trabalham duro como pequenos cozinheiros. Esses chefes usam a luz solar para transformar ingredientes em energia. O resultado? Glicose, que alimenta a planta e oxigênio para nós. Sem as plantas, nossa vida seria bem diferente, não é mesmo? Então, vamos cuidar delas. Elas são nossas melhores amigas. Você sabia que tudo na natureza está interligado? Vamos descobrir. No coração da floresta, plantas e animais dependem uns dos outros. Mas o que acontece quando um elo da cadeia se quebra? Vamos ver. Os oceanos também têm suas próprias teias de vida, cheias de surpresas. Aqui, cada criatura, do menor peixe ao maior tubarão, tem seu papel. E o ciclo de nutrientes? É como uma dança entre todos os seres vivos. Agora que você conhece a teia da vida, que tal cuidar do nosso planeta? Você sabia que as abelhas são as super-heroínas da natureza? Elas ajudam as plantas a se reproduzirem, garantindo nossa comida. Sem polinizadores, muitos alimentos que amamos poderiam desaparecer. As abelhas polinizam 75% das culturas agrícolas do mundo. Além das abelhas, outros polinizadores também desempenham papéis vitais. Proteger os polinizadores é essencial para a biodiversidade. Vamos cuidar das abelhas e garantir um futuro mais doce. Você sabia que a variabilidade genética é a chave da evolução? Mutações são como pequenas mudanças que fazem a diferença. Imagine um camaleão que muda de cor para se adaptar ao ambiente. Essas mudanças ajudam as espécies a sobreviver e prosperar. As mutações podem ser benéficas, neutras ou até prejudiciais. A evolução é um jogo de sorte e adaptação ao longo do tempo. Refletindo sobre isso, como você vê a variabilidade ao seu redor? Você sabia que a evolução é como uma maratona de adaptações? A seleção natural é a competição que decide quem fica e quem sai. Os que se adaptam melhor ao ambiente têm mais chances de sobreviver. Mudanças climáticas podem ser o maior desafio para a vida na Terra. Mas a evolução não para. Novas espécies surgem a cada dia. A adaptação é a chave para a sobrevivência e a diversidade da vida. E assim, a evolução continua sua dança, sempre em movimento. Você sabia que a evolução é como uma mágica da natureza? As adaptações são a evolução em ação, mudando tudo ao redor. No deserto, a vida se adapta para sobreviver sob o sol escaldante. As focas têm camadas de gordura que as mantêm aquecidas no frio. As aves migratórias voam longas distâncias em busca de calor. Os peixes têm cores vibrantes para se camuflar nos recifes de corais. A evolução é uma dança contínua, sempre adaptando-se e mudando. Você sabia que extinções fazem parte da história da vida? Extinções ocorrem por várias razões, como mudanças climáticas. Além de desastres naturais, a ação humana também causa extinções.
As extinções têm consequências profundas na biodiversidade do planeta, mas também criam novas oportunidades evolutivas para outras espécies. A vida sempre encontra um jeito de se reinventar após extinções. Vamos cuidar do nosso planeta para evitar mais extinções no futuro. Você sabia que o efeito estufa pode ser nosso pior inimigo? As atividades humanas estão derretendo nosso planeta, e rápido. Eventos climáticos extremos estão se tornando o novo normal, sabia? A poluição do ar está nos sufocando, e precisamos agir agora. As geleiras estão desaparecendo, e isso afeta todos nós, sabia? Precisamos de soluções urgentes para reverter essa situação crítica. Vamos juntos lutar contra as mudanças climáticas e salvar o planeta. Você sabia que a poluição e o desmatamento estão interligados? Desmatamento destrói habitats e ameaça a vida selvagem local. Os rios também sofrem. Poluição transforma a água em veneno. A poluição do ar afeta nossa saúde e a de todos os seres vivos. Mas podemos mudar isso. Vamos plantar árvores e limpar rios. Cada árvore plantada é um passo para um futuro mais verde. Juntos, podemos restaurar a natureza e proteger nosso planeta. Você já parou para pensar se estamos usando demais a Terra? Os gráficos mostram que estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer. Olhe para as espécies em extinção, como o rinoceronte, que está desaparecendo. Mas nem tudo está perdido. Práticas sustentáveis podem fazer a diferença. O uso de energias renováveis, como solar e eólica, é um passo importante. Reduzir, reutilizar e reciclar. A tríade mágica para salvar o planeta. Vamos juntos repensar nosso consumo e cuidar do nosso lar, a Terra. Você sabia que a vida começou em um mar de mistérios? Teorias sobre a origem da vida nos fazem pensar e questionar. A endossimbiose é uma das chaves para entender a evolução. Mutação e seleção natural moldam a diversidade da vida. Cada mudança é uma história de adaptação e sobrevivência. Os fósseis são como janelas para o passado da vida na Terra. A história da vida é um conto fascinante de evolução e adaptação. Você sabia que as células são como pequenas fábricas da vida? O núcleo é o cérebro da célula, controlando tudo o que acontece. A membrana celular é como uma porta de segurança, regulando a entrada. As organelas são os trabalhadores, cada uma com sua função especial. As mitocôndrias são as usinas de energia, mantendo a célula ativa. E não podemos esquecer do retículo endoplasmático, o transportador. Agora que você conhece as células, que tal explorar mais sobre a vida? Você sabia que o DNA é como um livro de receitas da vida? Mas o que exatamente é esse código genético que todos falam? O DNA é composto por nucleotídeos, que são suas unidades básicas. Esses nucleotídeos se combinam para formar genes, que são instruções. Os genes são responsáveis por características como cor dos olhos e cabelo. E o que acontece quando o DNA muda? Pode causar mutações. Entender o DNA é fundamental para a biologia e a medicina moderna. Você sabia que as células procarióticas são super especiais? Essas células não têm núcleo, mas têm um DNA circular incrível. O que mais? Elas são menores e mais simples que as células eucarióticas. As procarióticas são como pequenos guerreiros da natureza, sempre em ação. Elas podem viver em lugares extremos, como fontes termais e lagos ácidos. Essas células são fundamentais para a vida na Terra, sabia? Agora que você conhece as procarióticas, que tal explorar mais sobre células? Você sabe a diferença entre vírus e bactérias? Vamos descobrir. Vírus são organismos não celulares, enquanto bactérias são vivos. Os vírus são muito menores que as bactérias, quase invisíveis. Bactérias se reproduzem sozinhas, enquanto os vírus precisam de células. Tratamentos para bactérias incluem antibióticos, mas não para vírus. Ambos podem causar doenças, mas suas abordagens de tratamento são diferentes. Agora que você sabe, compartilhe essa informação e cuide-se. Você sabia que existem trilhões de bactérias em você? Esses micro-organismos são mais do que hóspedes, são aliados. Eles ajudam na digestão, fortalecem o sistema imunológico e muito mais. Mas cuidado! Alguns podem ser prejudiciais se não controlados. Uma dieta equilibrada é essencial para manter o microbioma saudável. Lembre-se, você é um lar para trilhões de pequenos amigos. Cuide do seu microbioma e ele cuidará de você.
Você sabia que as vacinas são como super-heróis do nosso corpo? Elas ensinam nosso sistema imunológico a combater doenças. Quando vacinamos, nosso corpo cria uma memória poderosa. Essa memória ajuda a nos proteger de infecções futuras. As vacinas são seguras e eficazes, como um escudo invisível. Com a vacinação, estamos todos juntos nessa luta. Vamos nos vacinar e proteger nossa saúde e a dos outros. Você já se perguntou por que ficamos doentes? Vamos descobrir. A gripe é causada por um vírus que adora se espalhar pelo ar. Quando o vírus entra no corpo, ele começa a se multiplicar rapidamente. Mas não se preocupe. O sistema imunológico é nosso super-herói. Os glóbulos brancos atacam o vírus, tentando proteger nosso corpo. Com o tempo, nosso corpo aprende a combater o vírus da gripe. E assim, ficamos mais fortes e prontos para a próxima batalha. Você sabe como os antibióticos combatem as infecções? Antibióticos são como super-heróis, mas só para bactérias. Mas quando devemos usar esses poderosos aliados? Usar antibióticos sem necessidade pode ser um grande erro. E como eles interagem com nosso sistema imunológico? Os antibióticos ajudam, mas não substituem o nosso sistema imunológico. Lembre-se, use antibióticos com sabedoria e sempre consulte um médico. Você sabia que fungos e formigas são melhores amigos? Esses fungos são como chefes, servindo nutrientes deliciosos. Mas como as formigas ajudam? Elas espalham os esporos. É uma verdadeira dança da natureza, cheia de colaboração. As formigas cuidam dos fungos, e os fungos cuidam delas. Juntos, eles criam um ecossistema vibrante e saudável. E assim, a amizade entre fungos e formigas nunca acaba. Você sabia que alguns fungos podem ser mais perigosos que cobras? O Amanita muscaria é famoso por seu visual chamativo e seus efeitos alucinatórios. Já o Amanita phalloides é conhecido como morte suave e é letal. O Conocybe filaris é um verdadeiro vilão, causando muitos envenenamentos. Esses fungos são perigosos porque contêm toxinas que afetam o fígado. A melhor defesa: conhecimento. Sempre identifique os fungos antes de tocar. Fique atento e compartilhe essas informações. A natureza é fascinante, mas perigosa. Você sabia que o fungo Cordyceps tem um plano maligno? Esse fungo infecta formigas e controla suas mentes como um maestro. As formigas infectadas sobem em árvores, seguindo ordens estranhas. Elas se posicionam em locais altos, como se fossem super-heróis. Mas essa altura é a armadilha do fungo, que aguarda sua hora. Quando a hora chega, o fungo toma conta e a formiga cai. E assim, o ciclo se repete, um espetáculo da natureza. Você sabia que fungos são os grandes recicladores da natureza? Esses seres incríveis quebram a matéria orgânica e a transformam. Mas não para por aí. Eles também fazem amizade com as plantas. Essa parceria ajuda as plantas a absorverem nutrientes essenciais. E não podemos esquecer que os fungos também produzem antibióticos. Esses medicamentos são essenciais para combater infecções. Então, da decomposição à cura, os fungos são verdadeiros heróis. Você sabia que as células são como pequenas fábricas da vida? O núcleo é o cérebro da célula, controlando tudo o que acontece. A membrana celular é como uma porta de segurança, regulando a entrada. As organelas são os trabalhadores, cada uma com sua função especial. As mitocôndrias são as usinas de energia, mantendo a célula ativa. E não podemos esquecer do retículo endoplasmático, o transportador. Agora que você conhece as células, que tal explorar mais sobre a vida? Vamos acompanhar a jornada de uma folha na natureza. A folha começa a secar, preparando-se para se transformar. Os decompositores, como fungos e bactérias, entram em ação. Esses pequenos heróis transformam a folha em nutrientes. As plantas absorvem os nutrientes, começando um novo ciclo. E assim, a natureza continua sua dança de vida e morte.
Agora que você conhece a jornada do lixo, que tal plantar uma árvore? Vamos aprender a fazer uma composteira divertida em casa. Primeiro, escolha um recipiente que você tem em casa, como um balde. Agora, adicione camadas de materiais secos e molhados, como folhas e restos de comida. Misture tudo com uma pá, como se estivesse fazendo uma sopa deliciosa. Não se esqueça de regar levemente para manter a umidade ideal. Após algumas semanas, você terá um adubo rico e saudável para suas plantas. Agora, use seu adubo e veja suas plantas florescerem com alegria. Vamos explorar a decomposição de materiais de forma divertida. Olha só! Aqui temos papel e plástico se decompondo juntos. O papel se decompõe rapidamente, enquanto o plástico luta para sair. E aqui temos restos de comida, que são um banquete para os recicladores naturais. Os recicladores naturais, como minhocas, fazem um trabalho incrível. Agora, vamos ver como o vidro e o metal se comportam na natureza. Refletindo sobre a decomposição, o que você pode fazer para ajudar? Você já parou para pensar no poder da gratidão em sua vida? A gratidão é como um imã que atrai coisas boas para nós. Quando digo eu sou grato por tudo que tenho, meu coração se enche de alegria. A gratidão transforma minha vida, trazendo paz e felicidade. Ao expressar gratidão, eu atraio coisas boas e positivas. Vamos juntos cultivar a gratidão e ver a mágica acontecer. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para a vitória. Todos enfrentamos desafios, mas a força está dentro de você. Lembre-se, eu sou capaz de realizar meus sonhos mais audaciosos. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar e crescer. Eu mereço o melhor. E isso começa com a minha atitude positiva. Acredite em si mesmo e veja como o mundo se abre para você. Assim como os animais, as plantas também estão em todos os ambientes e possuem uma história evolutiva. Começando pelas algas verdes, nos rios e oceanos, são a base de todo o ecossistema aquático. As briófitas são os musgos. Eles são muito pequenos e precisam de muita umidade. As samambaias, ou pteridófitas, são maiores e menos dependentes da água por causa dos vasos condutores. As gimnospermas, pinheiros e coníferas. Os gigantes que conquistaram definitivamente o meio terrestre. As angiospermas, por fim, dominam todos os ambientes com flores, frutos e sementes. Juntas, compõem a base da cadeia alimentar em todos os ambientes. Quer saber mais?